Desde civilizações antigas até eventos mais recentes, a humanidade coleciona mistérios que até hoje não têm explicação. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer os mistérios não resolvidos da história que continuam intrigando cientistas e exploradores até hoje. Imagine um livro com 240 páginas de pergaminho, cheio de símbolos indecifráveis, desenhos de plantas que parecem saídas de um sonho e textos em uma língua que ninguém, em mais de um século, conseguiu decifrar. Este é o manuscrito Voynich. Datado do início do século XV, ele foi redescoberto em 1912 pelo livreiro Wilfrid Voynich. Desde então, tornou-se o santo graal da criptografia, um desafio que tem consumido mentes brilhantes. Suas páginas são divididas em seções: uma botânica, com plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida; uma astronômica, com diagramas solares e zodiacais bizarros; uma biológica, com pequenas figuras nuas em complexos sistemas de tubulações; e até uma seção farmacêutica. A escrita, apelidada de voynichês, flui com a naturalidade de uma língua real, mas resiste a todas as tentativas de tradução, parecendo um código sem chave. Os maiores criptógrafos do mundo, incluindo especialistas que decifraram códigos na Segunda Guerra Mundial, dedicaram-se a ele, sem sucesso. Hoje, a inteligência artificial e a análise computacional se juntaram à caçada. Algoritmos buscam padrões, comparam símbolos e tentam encontrar uma pedra de Roseta para este enigma. Mas o manuscrito permanece em silêncio, um cofre trancado pelo tempo. As teorias são tão fantásticas quanto o próprio livro. Seria um guia de alquimia? Um compêndio médico sobre saúde feminina? Ou uma fraude elaborada para enganar um colecionador rico do Renascimento, como o imperador Rodolfo II? Há quem defenda que seja a obra de um gênio solitário, a única transcrição de uma língua perdida ou inventada. No final, o manuscrito Voynich é um espelho. Cada um vê nele o reflexo de seus próprios anseios, um enigma que talvez nunca tenha sido feito para ser resolvido, permanecendo como um dos maiores mistérios não solucionados da história. Em 1587, mais de 100 colonos britânicos desapareceram misteriosamente da colônia de Roanoke, nos Estados Unidos. Quando navios voltaram anos depois, encontraram apenas casas vazias e uma palavra entalhada em uma árvore: Croatoan. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com eles. Na França do século XVII, um prisioneiro passou décadas trancado em uma cela, sempre usando uma misteriosa máscara. Embora a lenda a descreva como sendo de ferro, historiadores acreditam que era de veludo preto, mas não menos impenetrável. Este homem, cuja identidade foi zelosamente guardada de 1669 a 1703, tornou-se um fantasma vivo, um segredo ambulante do Estado, aprisionado em fortalezas como a infame Bastilha. Sua identidade nunca foi revelada, gerando inúmeras teorias. A mais famosa, popularizada por Voltaire, diz que ele poderia ser o irmão gêmeo de Luís XIV. Para evitar uma guerra pela sucessão, um dos gêmeos foi condenado ao anonimato. A existência de um segundo herdeiro idêntico poderia desestabilizar o reino, e a máscara garantia que ninguém jamais veria o rosto que era uma cópia exata do monarca. Outras hipóteses sugerem um traidor político que precisava ser escondido para sempre. Poderia ser um diplomata que traiu a confiança do rei, ou um ministro cuja riqueza ofuscou a coroa. Para crimes tão graves e segredos tão perigosos, a execução não era suficiente. Eles precisavam ser apagados da história, mas mantidos vivos. Sua existência, um lembrete silencioso do poder absoluto do rei. Após sua morte em 1703, sua cela foi raspada, seus pertences queimados e seu corpo enterrado sob um nome falso. O segredo foi levado para o túmulo, deixando para trás apenas o silêncio e a especulação que perduram até hoje.
Nas ruínas do antigo palácio minoico de Festo, em Creta, o arqueólogo italiano Luigi Pernier fez uma descoberta em 1908 que continua a ecoar através do tempo. Não era ouro nem joias, mas um modesto disco de argila cozida. No entanto, este artefato, conhecido como o disco de Festo, guarda um dos maiores enigmas da arqueologia. Em sua superfície, uma espiral de 241 símbolos misteriosos se desenrola, composta por 45 sinais distintos. O mais fascinante é que esses glifos não foram gravados à mão, mas sim impressos na argila com selos individuais. Isso sugere uma forma primitiva de impressão com tipos móveis, uma tecnologia que só seria reinventada milênios depois. Mas o que essa mensagem antiga diz? Ninguém sabe. O roteiro é um rapax legomenon, um termo para algo que é único, sem outros exemplos conhecidos no mundo. Sem uma pedra de Roseta para o disco de Festo, os criptógrafos e linguistas estão perdidos. As teorias são tão numerosas quanto os próprios símbolos. Seria um hino sagrado a uma deusa minoica? Um documento legal ou um tratado de paz? Talvez um calendário agrícola ou astronômico? Alguns sugerem que é um jogo de tabuleiro antigo, enquanto outros, mais céticos, questionam sua autenticidade, propondo que poderia ser uma falsificação genial. E claro, há quem especule sobre origens ainda mais fantásticas. Mais de um século depois, o disco permanece em silêncio. Um quebra-cabeça de 3.700 anos que se recusa a revelar seus segredos. Em 2014, um avião com 239 pessoas simplesmente desapareceu no Oceano Índico, o voo MH370 da Malaysia Airlines. Apesar de buscas milionárias e alguns destroços encontrados, nunca foi possível determinar o que realmente aconteceu. Esse é um dos maiores mistérios modernos da aviação. O mais intrigante é que, mesmo com toda a nossa tecnologia, alguns mistérios ainda permanecem sem resposta. Será que um dia vamos descobrir a verdade? Ou certos segredos estão destinados a nunca serem revelados? E aí, qual desses mistérios mais mexeu com você? Escreve aqui nos comentários. E se quiser mais curiosidades como essa, já deixa o like e se inscreve no canal.